de obediência extrema. Se Deus diz que você tem que fazer, então faça. Se Deus diz que você tem que ir, então vá. Então nós pastoreamos essa igreja de 2007 até meados de 2021, 2022, quando a gente passou oficialmente para o Renan. 22. Então nós pastoreamos essa igreja de 2007 até 2022. Sendo que os 3 anos anteriores a 2022, nós já estávamos em Chapadinha, já estávamos no processo de transição. Mas em 2022, de fato, nós passamos a igreja para o pastor Renan, ele passou a cuidar da igreja de Mata Roma. Hoje uma linda igreja, uma grande igreja. Nós temos ali a maior estrutura daquela região, é a igreja de Mata Roma, uma igreja impactante. Mas em 2016, 2018, um desses 2 anos, irmão, o Espírito Santo me disse: o seu tempo aqui acabou, você precisa ir. Ele falou comigo numa madrugada. Quando amanheceu o dia, eu passei a madrugada brigando com Deus. A gente tem algumas madrugadas brigando com Deus, irmão. Alô? Se você está brigando na madrugada com Deus, para de brigar. Começa a obedecer o que Ele está mandando. Começa a fazer o que Ele está pedindo, irmão. Sabe por quê? Porque você não dá conta, não. Você não dá conta. Você já perdeu. Você já perdeu, irmão. Naquela madrugada, Deus me tira o sono. Eu vou para a sala. Nós ainda estávamos morando em Mata Roma. Acho que era 2016, né, meu bem? Foi 2016? Enfim, irmão, nem lembro mais o ano. Mas enfim, foi 2016, 17 ou 18, uma coisa assim. E aí Deus falou comigo assim: teu tempo aqui acabou. O que competia a você fazer, você fez. Arrume as malas e vai. Quando amanhece o dia, eu falo para Ana Paula, eu disse: meu bem, Deus disse que nosso tempo acabou. Aqui, a gente precisa ir. E nós vamos para onde? Já tinha um povo nos esperando lá em Chapadinha. Quando você anda no Espírito, irmão, você tem que obedecer. Custe o que custar. Ou doa o quanto doer. Nós temos uma igreja estruturada com mais de 300 pessoas. E fomos pastorear uma igreja de 3 pessoas. Numa célula. Em Chapadinha. E a gente foi vendo os sinais. Porque a Bíblia diz que os sinais acompanham os que creem. E nesses 7 anos da Iba Chapadinha, o pastor Claudivan esteve lá. Ele olhou de perto lá, tudo que Deus está fazendo. Nós temos um prédio próprio. Deus tem nos feito relevantes naquela cidade. Que em 2022, quando a gente transicionou a igreja do pastor Renan, numa reunião de oração. Você estava aqui ontem, irmão? Quem estava aqui ontem? Você aprendeu ontem que Cornélio era um homem de oração, amém? Você aprendeu isso ontem? E a Bíblia diz que Cornélio, ele orava todo dia, naquele mesmo horário, naquele mesmo local, na casa dele. Não se sabe como esse entendimento chegou até Cornélio. Mas ele recebeu o entendimento, ele praticou o entendimento. Então naquele dia a gente estava orando ali, com a nossa liderança.
O Espírito Santo nos tomou com uma palavra e disse: eu estou acelerando vocês. O que demoraria 10 anos para vocês viver, vocês vão ver em 3. Irmãos, e é impressionante como realmente essa unção de aceleração, ela tem estado sobre aquela casa. Porque eu não consigo te explicar tudo que Deus tem feito ali naquele lugar. Mas eu estou te contando essa história com muito temor, para enfatizar essa verdade. Quem anda no Espírito é obediente. Eu vou repetir isso. Quem anda no Espírito é obediente. Você lembra que o primeiro Adão, ele foi desobediente? Mas Paulo vai dizer que o segundo Adão, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu ia começar por Gálatas, mas vou começar agora por 1 Coríntios capítulo 15. Do 45 até o 49. Você conhece esse texto, mas eu quero ler com você mais uma vez. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Você quer uma evidência de alguém cheio do Espírito, irmão? Ele traz a imagem do homem divino. Você quer uma evidência de um homem cheio do Espírito Santo? Ele traz a imagem do homem do céu. Você é um homem, uma mulher do céu. Você carrega a semelhança do divino. Você está comigo ou não? O primeiro Adão foi desobediente, mas o segundo Adão, ele foi obediente até a morte de cruz. Repita após mim: eu carrego a imagem do homem do céu. Não, irmão, vamos estremecer esse lugar. Diga: eu carrego a imagem do homem do céu. E qual é a imagem do homem do céu? Obediência. A característica que evidencia um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é que ele é obediente. Acho que tem 3 pessoas desse lado aqui que estão entendendo. Vamos lá, me ajuda aí. A característica que evidencia que você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo é que você é extremamente obediente à voz. Não é a sua vontade que governa. A minha vontade, irmãos, era de estar morando nos Estados Unidos desde 2004. Quando Deus falou comigo, eu ganhei uma bolsa para estudar no Cefanai. Eu ia morar na faculdade, eu ia trabalhar na faculdade, eu ia estudar no Cefanai. Ganhei uma bolsa, 100%. Meu pastor disse: é de Deus, vai. Minha mãe disse: é de Deus, vai. Mas eu dobrei meu joelho. Deus disse: tu não vai coisa nenhuma. E era a minha vontade, era o meu sonho. Eu tenho uns CDs até hoje lá em casa do Cefanai, daquela época, 2002, 2003. Eu acompanhava. Eu disse: meu Deus, eu quero estudar nessa faculdade. Meu Deus, eu quero ter essa experiência nessa faculdade. Mas Deus me disse assim: ainda não, mas um dia eu vou te levar lá. 20 anos depois, irmão, 2004, eu pisei no Cefanai. Quem está comigo aí, irmão? Sabe por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo não se governa. Quem é cheio do Espírito Santo obedece a voz. Eu acho que esse povo aqui começou a entender. Acho que esse povo aqui começou a pegar fogo. Por isso que Paulo em Gálatas capítulo 5, 25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito.
Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Sabe qual é o sentido mais provável da tradução desse texto? Nós que somos cristãos, nós que professamos essa fé, estamos sob forte influência do Espírito Santo. Acho que alguém começou a entender aqui. O que Paulo está dizendo é: ei, você que é cristão, você precisa estar sob forte influência do Espírito Santo. Ser ou andar no Espírito não é ser o espiritual, que condena todo mundo, pecador, miserável. Eu não vou para a igreja porque a igreja tem um monte de defeito. Eu não vou para a igreja porque não tem um monte de gente errada lá. Eu não vou para a igreja porque fulano está lá e fulano é um... Isso não é ser, isso não é andar no Espírito. O homem mais santo dessa terra, Jesus Cristo de Nazaré, ele tinha paciência com pecadores honestos. Você está entendendo comigo? Ele chamava raça de víboras aqueles que eram religiosos fingidos. Você está aí ou não? Então o espiritual não é aquele que sai condenando todo mundo, que posa de santo. Graças a Deus aqui não tem esse tipo, né, pastor? Graças a Deus não tem esse tipo de gente aqui, irmão. Graças a Deus, você recebe isso? Amém? Você recebe isso? Não tem esse tipo de gente aqui. Porque tem um tipo de gente por aí, irmão, de verdade, que se traja de uma capa de santidade. Eu conheci uma esposa de um irmão, vou preservar a identidade desse irmão, que era conhecido carinhosamente por profeta. Irmão fulano, profeta. E a esposa desse irmão, ela dizia assim: eu não vou para a igreja, tem um monte de coisa errada lá, tem um monte de gente errada lá, eu prefiro ficar em casa para não pecar. Olha a santidade da irmã aí. Olha a santidade da irmã. Saia lá no tornozelo, né? Cabelo lá nas costas, camisa comprida, mas a língua maior do que o corpo. Sério? O fim dessa irmã foi trágico. Porque andar no Espírito não é condenar ninguém, não é se sentir superior a ninguém. É bater no peito e dizer: eu sou miserável, pecador, e careço da graça e da justiça de Deus todo dia, porque se eu não vigiar eu vou cair. Ser espiritual, irmão, eita, é estar sob forte influência do Espírito. E a minha pergunta nessa noite, igreja linda do Senhor: como está o teu nível de influência do Espírito Santo de Deus? É Ele que tem te influenciado, ou é o TikTok, ou é o Instagram, ou as rodas que você participa, o meio onde você está inserido? Quem está te influenciando? Andar no Espírito é estar sobre forte influência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em nós, irmãos, então é Ele que governa as nossas ações. Você está aí comigo? Vou repetir isso: se o Espírito Santo habita em nós, então é Ele que governa as nossas ações. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, não vivo mais na carne. Você está comigo aí, irmão? Essa é a vida daquele que foi governado, que é governado e que será governado pelo Espírito de Deus. Se o Espírito Santo não fosse tão importante, irmãos, na manifestação do reino, então qual é a missão dele na terra? De fazer cosquinha para você ficar aí gargalhando na unção do riso? Eu creio nisso. De fazer rodopiar feito peão no fogo e na presença? Tem gente que não crê, mas eu creio nisso. De fazer plantar a bananeira no meio da igreja e sair sapateando no mistério? Qual é a missão do Espírito Santo? É apenas se fazer ficar cheio orando em outras línguas?
A missão do Espírito Santo, irmãos, é nos capacitar, nos habilitar, nos encher e nos usar na expansão, na propagação da mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Então eu não acredito em alguém que se diz cheio do Espírito Santo, mas não tem coragem de pregar para uma pessoa, que não tem coragem de evangelizar uma pessoa. A mensagem do reino é a mensagem de arrependimento. Jesus pregou arrependimento, os apóstolos pregaram arrependimento, João Batista pregou arrependimento. Jesus disse que o reino dele não foi estabelecido em cimento e concreto, em tijolo. O reino dele está dentro de nós. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Ele te confiou o reino. Sabe o que isso significa? Você tem uma aliança com Ele por causa do reino. Duas pessoas entenderam. Em Lucas 22, 29, Jesus disse: assim como o meu Pai me conferiu o reino, eu os confio a vós. Jesus estava dizendo: eu tenho uma aliança com vocês. Você tem uma aliança comigo por causa do reino? Você está aí comigo ou não, irmão? Jesus passou o bastão para a igreja. O que isso significa, irmão? Você precisa do Espírito Santo para propagar a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. É por isso que Ele habita em você. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de... Ensina-me a clamar. Ora em línguas, irmão, vamos lá, ora em línguas. Ora em línguas aí. Cadê os crentes que oram em línguas? Vamos lá. Cadê os crentes cheios do Espírito Santo? Vamos lá. Eu quero ver os pentecostais dessa casa. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tem gente ali, ó. Tem pentecostal aqui, irmão. Ei. Vamos lá. Cadê os penteca? Cadê os penteca? Vamos lá, irmão. Esquece quem está do teu lado. Esquece quem está do teu lado, crente. Vamos lá. Solta aí. Solta esse leão feroz dentro de você. Ei, lá em João capítulo 20 tem algo interessante. Depois que Jesus ressuscita, Ele passa 40 dias com seus discípulos ensinando por meio do Espírito Santo. Está na Bíblia em Atos capítulo 1 verso 2. Mas lá em João capítulo 20 ele diz que Jesus entra na casa em que os discípulos estavam reunidos. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam acovardados, os discípulos estavam com medo da retaliação, da perseguição que estava acontecendo naqueles dias. Você está comigo aí ou não? Mas antes de tudo isso, lá em João capítulo 20, Jesus sopra sobre eles e diz assim: olha, recebam o Espírito Santo. Parece que nada aconteceu na vida dos discípulos, mas eles foram marcados ali para o que viria depois. Porque Jesus disse assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Eles já tinham uma porção, eles já tinham algo, mas vocês vão receber o dunamis, vocês vão receber o poder, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão pregar com coragem, vocês vão pregar com ousadia, quando vocês forem revestidos de poder. Você está comigo aí ou não? Então escuta. Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar outro para vocês. Sabe por quê? Ele poderia ter dito tantas outras coisas, tantos outros atributos, mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Sabe por quê? Porque o crente sem o Espírito Santo, ele não tem identidade de filho. O crente sem o Espírito Santo, ele não tem identidade de quem ele é, da posição que ele está em Deus. Você é filho, e como filho, teu pai te deu um presente preciosíssimo. Sabe o nome desse presente? Espírito Santo.
Espírito Santo, sem o governo do Espírito Santo, sem essa forte influência do Espírito Santo, você se sente órfão. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Jesus disse no Evangelho de João, irmãos, capítulo 11, Jesus disse que o Pai dá o Espírito Santo a quem pede. Você sente esse fogo aí ardendo, irmão? Você sente esse fogo queimando aí dentro? Sabe por que te impulsiona a estar aqui no domingo chuvoso? É o Espírito Santo. Sabe o que te impulsiona a orar? É o Espírito Santo. Sabe o que te impulsiona a ler a palavra? É o Espírito Santo. Você está aí comigo ou não, irmão? Então se o teu coração parece frio, então se o teu coração parece morno, então vamos lá, o Espírito Santo é dado a quem pede. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você pode pedir nessa noite, vamos lá. Você pode pedir mais, você pode pedir mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Espírito Santo que traz a identidade de filho. Em Romanos 8,14 ele diz que o próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ei, crente, sem o Espírito Santo você se sente órfão. Sem o Espírito Santo você não tem identidade de filho. Você não sabe quem é teu Pai Celestial. Você não sabe quem é, você não sabe. Você está órfão. Então clama para Ele: Espírito Santo, eu quero entender quem eu sou. As crises vão acabar hoje. Crise de identidade vai acabar hoje. Crise existencial vai acabar hoje. Ei, falta de senso e propósito vai acabar hoje. Você só precisa pedir ao Espírito Santo que Ele te revele. Ei, vamos lá. Ei, vamos lá, vamos lá. Se você sente esse fogo, vamos lá. Me ajuda aí, por favor. É mais do que grito e orar em línguas estranhas, irmão. É senso, propósito, identidade. Jesus sopra sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Isso foi antes de Atos. Isso foi antes da descida do Espírito Santo. Ele diz: ei, recebam o Espírito Santo. É interessante porque essa palavra, ela tem a mesma conotação, é a mesma palavra do sopro de Deus em Adão. Adam Clarke, um comentarista bíblico, ele diz que no sentido mais profundo dessa palavra, irmãos, está falando da respiração, é o mesmo ato que Deus fez lá em Adão. Lembra quem era Adão? Um boneco de barro. Lembra quem era Adão? Um boneco sem vida. Lembra quem era Adão? Apenas uma criação. Mas aí o Senhor sopra nas narinas de Adão, ele se torna uma alma vivente. Agora ele ganha propósito, agora ele ganha identidade, agora ele sabe quem é. Deixa eu dizer uma coisa para você, crente: sem o Espírito Santo você não passa de um boneco de barro. Sem o Espírito Santo você não passa de uma mera criação de Deus. Mas com o Espírito Santo você entende teu propósito. Meu Deus do céu! Quando eu fugia do meu propósito, não é porque eu não soubesse quem eu era, pastor Rui, eu sabia. Eu só não queria, eu tinha medo. Então tentei fugir de toda maneira. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: para de brigar com Deus na madrugada. Para de ouvir e desobedecer a voz de Deus. Se Ele está falando contigo, corresponda. O Espírito Santo está mexendo com pessoas aqui, irmão. Pessoas que estão desobedecendo. O Espírito Santo está bradando isso aqui. O Espírito Santo está te dizendo: você sabe o que eu quero que você faça.
O Espírito Santo está dizendo isso. Quando Jesus sopra sobre os discípulos, foi como aquela mesma atitude de Deus com Adão. É como a respiração de Deus. É um sinal de que aqueles homens agora estavam sendo dotados. Era um sinal de que aqueles homens agora estavam sobre as influências do Espírito Santo, segundo outro comentarista chamado Albert Barnes. Ele diz que aquele sopro, a respiração de Jesus sobre aqueles homens, sobre aqueles apóstolos, era dizendo: ei, vocês agora estão sendo dotados pelas influências do Espírito Santo. Soprando aqui nessa noite. Ele está soprando aqui nessa noite. Você está comigo aí ou não? Ele está soprando aqui nessa noite. Deixa ele soprar, irmão. Deixa ele soprar, irmão. Deixa ele soprar, irmão. Ele disse: recebam o Espírito Santo. Essa palavra receba no grego significa agarrar com a mão para usar. Pegar uma pessoa a fim de usá-la. Então Jesus está dizendo: recebam. O Espírito Santo vai agarrar vocês. O Espírito Santo vai usar vocês. O Espírito Santo vai influenciar vocês. O Espírito Santo vai pôr tudo em ordem. É o Espírito Santo. Por isso Jesus disse: recebam. Aquele sopro de Jesus nos discípulos naquele dia era uma marca, um selo. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: esses é aqueles que eu quero usar. Sabe por que Jesus pôde soprar nos seus discípulos? Porque agora eles estavam no relacionamento correto. Você está entendendo aí? O Espírito Santo não é dado ao mundo, disse Jesus no Evangelho de João. O mundo não pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é para quem? O Espírito Santo é para quem? O Espírito Santo é para quem? Responda. O Espírito Santo é para quem? O Espírito Santo é para quem? O Espírito Santo é para quem? Para você, para mim, para os seus filhos, para a sua geração, para a sua posteridade. O Espírito Santo é para você. Você está comigo aí ou não? O Espírito Santo é para quem está no relacionamento correto com Jesus. O mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não conhece o Espírito Santo. O mundo não pode estar sobre as influências do Espírito Santo, mas você pode. Então quem precisa influenciar esse mundo somos nós, a igreja. Eu oro para que o Espírito Santo nessa noite sopre sobre você mais uma vez. Eu oro para que o Espírito Santo nessa noite te encha de energia e força. O Espírito Santo é a força da igreja, o energermata da igreja, energia, poder, o dunamis da igreja. Foi essa igreja em Atos, irmãos, que revolucionou o mundo da sua época. Foi essa igreja em Atos, irmãos, que mudou o mundo de cabeça para baixo. Você está comigo aí ou não? Por isso os apóstolos, eles tinham tanta preocupação para que todos fossem cheios do Espírito Santo. Os sinais acompanharam os apóstolos. Sinais e prodígios acompanhavam os apóstolos. Sabe qual é a finalidade dos sinais? Ainda hoje existe um povo por aí que chama cessacionista. De cessar, cessou, acabou, parou. Existe um povo por aí, os cessacionistas, que eles dizem que acabou. Eu não sou cessacionista, eu sou continuista. Eu acredito sim que o poder do Espírito Santo ainda está em nossos dias. Os dons do Espírito ainda está ativo em nossos dias. E é para quem busca, para quem pede, para quem recebe.
é para quem deseja, porque o Espírito Santo é dado sem medidas para quem pede. O Pai vai te dar mais. E sabe por que os sinais seguiam os apóstolos? Porque os sinais falam de uma confirmação de que aquelas pessoas eram enviadas por Deus. Sabe por que você precisa do Espírito Santo? Porque é Ele que confirma que você é alguém enviado por Deus para sarar a Presidente Dutra, para sarar a rua que você mora, para sarar o bairro que você mora, para sarar a escola que você estuda, para sarar a empresa que você trabalha. Você precisa de sinais. Você precisa de sinais, irmãos. Fere meu coração com uma ferida de... Aqueles sinais, eles provavam que aqueles homens, que a causa que eles estavam pleiteando, a causa que eles estavam pleiteando era de Deus. Você está aí comigo, irmão? É uma marca. Então andar no Espírito é como uma autenticação do nosso ministério. Operar no Espírito Santo confirma que você é enviado por Deus. Eu acho que você não está entendendo isso hoje. Você está entendendo isso hoje, irmão? Ei, você está aí comigo de corpo, alma e espírito aqui? Você está comigo? Você está comigo aqui, irmãos? Alguém que anda no Espírito se distingue das demais pessoas. Alguém que anda no Espírito sinais vão te acompanhar. Eu queria poder abrir aqui a oportunidade para você testemunhar também. Eu iniciei essa mensagem te contando um pouco do nosso testemunho e daquilo que Deus tem movido através da nossa vida. Mas eu tenho certeza que pessoas aqui também, elas têm tido sinais que têm lhe acompanhado. Você está aí comigo? Sinais, milagres eram operados pelos apóstolos naqueles dias. Ainda tem milagre acontecendo hoje em dia. Você está aí comigo ou não, irmão? Ainda tem milagre acontecendo em nosso dia. Irmão, sem Espírito Santo não dá para manifestar o reino nessa cidade. Sem o Espírito Santo não dá para manifestar o reino no Brasil, no Maranhão, nas nações. A igreja precisa do Espírito Santo. Se você fizer um estudo, se você fizer um levantamento das igrejas que aceitam e que se movem, são guiadas pelo poder do Espírito Santo, você vai perceber uma larga expansão do reino de Deus em todas as esferas, em todas as direções. Você está aí comigo? Porque ela carrega essa marca, ela carrega o Espírito Santo. Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui, irmão? Me ajuda aí, me ajuda aí. Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui? Cadê os Cornélios? Cadê os Cornélios? Cadê os Cornélios? Cadê os Cornélios que oravam dia e noite, que buscavam Deus dia e noite? Eles nem sabiam direito o que estava fazendo, mas eles só faziam. E de repente eles foram visitados pelo Senhor. De repente eles foram visitados por um anjo do Senhor, perdão. E o que eles disseram? Busque a palavra. Por quê? Porque era isso que estava acontecendo naqueles dias. Abra comigo Atos capítulo 8, verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. O que Samaria recebeu, irmão? O que Samaria recebeu? Enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só, eles já tinham sido batizados, eles já tinham recebido.
Mas o que faltava? A palavra. Ei, está lembrado aí do que aconteceu depois, lá em Atos 10, que nós falamos ontem sobre a casa de Cornélio? Então o verso 17 diz: então lhes puseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. O que aconteceu? Eles lhe impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Eu pergunto aqui nessa noite: tem alguém desejoso para receber? Tem alguém aqui com desejo de receber, de pedir ao Pai, ao Espírito Santo? Você está aprendendo nesses dias sobre andar no Espírito. Ei, quem anda no Espírito pensa nas coisas do alto, diz Paulo na carta aos Romanos capítulo 8. Quem anda no Espírito bebe de Cristo, se sacia de Cristo, está satisfeito em Cristo, diz Paulo na carta a Coríntios capítulo 10. Porque aquela geração dos hebreus, eles beberam da fonte, aquela rocha era o próprio Cristo, mas eles tinham um coração teimoso, eles tinham um coração obstinado. E por isso o Senhor diz em Hebreus capítulo 3, diz: ei, se você ouvir a voz do meu Espírito, não endureça o seu coração. Se você ouvir a voz do meu Espírito, não endureça o seu coração, como foi aquela geração de coração obstinado. Você está aqui, irmão? Quem anda no Espírito, ele carrega as evidências do homem do céu. Já falei isso para você. Quem anda no Espírito opera no poder do Espírito, e sinais e prodígios vão te acompanhar, como acompanhava o ministério de Paulo, como acompanhava o ministério de Moisés. Você está comigo aí? Quem anda no Espírito tem discernimento. Paulo diz, irmãos: ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo bem. Andar no Espírito é ter discernimento. Não é um discernimento carnal, irmão. É o discernimento do Espírito. Você está aí comigo? Você vai discernir os Espíritos. Você vai discernir o tempo. Você vai discernir a estação. Você vai discernir o plano. Você vai discernir a intenção de Deus. Você vai discernir a vontade de Deus. Andar no Espírito é ter discernimento espiritual. Em Colossenses 1:9, Paulo diz: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Não é inteligência carnal, não é sabedoria do homem, é inteligência espiritual. O crente cheio do Espírito, o crente que anda no Espírito, ele é inteligente. Você lembra de um rapaz, de um jovem, provavelmente entre 15 e 17 anos, chamado Daniel? Você lembra desse homem? Você lembra desse jovem chamado Daniel? Um homem inteligente, em quem tem o Espírito do Senhor. Um homem que não se corrompeu. Um homem que não se deixou influenciar pelo meio onde estava. Por quê? Era um homem guiado, irmão. Era um homem que ouvia a voz e obedecia a voz. Sabe o que isso significa, irmão? Estar sob a influência do Espírito. Eu vou repetir: isso é andar no Espírito. O que é, pastor? Estar sob forte influência do Espírito. E quando você está sob forte influência do Espírito, então você tem uma vida de autoridade. Perguntaram para Pedro: Pedro, com que autoridade você faz essas coisas? Ele disse: a minha autoridade vem de Jesus. E daí?
Pedro era um homem cheio de autoridade. Por quê? Porque foi cheio do Espírito Santo. Andar no Espírito, irmão, traz autoridade. Andar no Espírito traz temor, porque o livro de Atos diz que naquele dia havia temor. E porque havia temor na igreja, ela crescia, se multiplicava. Porque havia temor na igreja, os sinais aumentavam, o número dos discípulos aumentava, e a igreja não parava de crescer. Por quê? Porque havia temor. E por que havia temor, pastor? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eu quero perguntar aqui nessa noite: tem alguém desejando? Tem alguém desejando para que a gente faça como fez em Atos? Você quer receber essa porção? Você quer receber mais do Espírito? Em Atos 8, que acabamos de ler, diz que eles impuseram as mãos sobre eles, e eles foram cheios. O Espírito Santo desceu sobre eles. Mas primeiro eles receberam a palavra. A palavra está sendo ministrada aqui para você nessa noite. Está aquecendo o teu coração aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Você está comigo aqui? Você está comigo aqui, irmãos? Você vai ser conhecido por sua obediência. Eu vou repetir isso: você vai ser conhecido pela sua obediência, porque o Espírito Santo, ele só vem para os obedientes. Atos 5:32 diz: e o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. A quem o Espírito Santo foi concedido? Aos que lhe obedecem. Quem é guiado pelo Espírito não anda na carne. Quem é guiado pelo Espírito mortifica a carne, diz Paulo na carta aos Gálatas. Ei, você já mortificou a carne, você já crucificou a sua carne. Por quê? Porque você agora é guiado, conduzido. Você está sob forte influência do Espírito Santo de Deus. Você vai parar de ser governado pelas suas vontades. Você vai parar de ser governado pelo teu querer. Você vai parar de ser governado pelo eu acho. Você vai parar de ser governado pelo eu vou fazer. Você vai parar de ser governado pelo eu quero. Você vai agora estar sob uma forte influência daquele presente precioso que nos foi dado pelo Pai, chamado Espírito Santo de Deus. Eu estou correndo aqui para terminar a palavra, que eu quero orar por você, amém? Quem anda no Espírito, irmão, uma evidência forte de quem anda no Espírito é a generosidade. O tempo não me permite explanar tudo isso daqui, mas leia Atos 4:32-37, irmãos. Alguém sob forte influência do Espírito Santo é generoso. Você está comigo aí? Você pode falar para você que está do seu lado aí: deixa eu mexer com você. Diz para ele assim: alguém cheio do Espírito Santo, alguém que anda no Espírito, diga, é generoso. Não existe uma única pessoa que o Espírito Santo encheu, que está sob forte influência do Espírito Santo, que não seja generoso. Você concorda comigo? O que fazia aqueles irmãos de Atos capítulo 4 vender suas propriedades e bem? O que faz você semear na vida de pessoas? Esse dia nós fizemos 7 dias proféticos, em janeiro, fizemos 7 dias proféticos lá na igreja. E um dos dias, nós fizemos o super semente. E nós orientamos a igreja: vocês vão orar e vocês vão praticar a generosidade uns para com os outros. E nós dissemos para a igreja: olha, eu e a pastora não vamos participar. Nós estamos proibidos de receber presente, porque a ideia não é essa. A ideia é que vocês semeiem na vida dos outros. Nós vamos semear, mas nós estamos proibidos de receber, porque eu não estou fazendo super semente para dizer que eu quero receber alguma coisa. Então nós instruímos a igreja: e vocês vão preparar, e na terça-feira vocês vão trazer. Irmão, foi lindo, pastor, ver os irmãos chegando com a sacola cheia. Eles vão trazer 4, 5 sacolas debaixo do braço, quase que não podia chegar. E foi lindo quando no final do culto nós dissemos: agora você vai praticar a sua generosidade. E os irmãos saíam dentro da multidão, varando, procurando pessoas, e eles oravam uns pelos outros. Pastor, foi tanto testemunho poderoso, poderoso.
Pastora doou um relógio para a vida de uma menina. Vou contar só esse, deixa eu ver se eu lembro. Pastora doou um relógio para a vida da menina. E essa menina, quando chegou em casa, escreveu um textão para a pastora dizendo: é isso. Deus já havia falado comigo. Ela tinha um relógio de um ex-namorado, não é isso? Ela tinha um relógio de um ex-namorado que ela guardava há trocentos anos atrás. E o Espírito Santo já tinha dito para ti: desfaz esse relógio, joga fora. Você precisa entrar no novo tempo, numa nova estação. E naquele dia ela recebeu um relógio da pastora. E ela entendeu o que o Espírito Santo estava falando com ela. E foi lindo. Sei, você que está cheio do Espírito Santo, se torna generoso. O Espírito Santo não te enche para ser avarento. Você está aí ou não? Você está aí ou não, irmão? Eu vou orar por você que não vai ter tempo de falar sobre tudo isso. Você começa a andar na contramão, irmão. Eu já disse, não é ser espiritual melhor do que os outros, superior aos outros. Não se trata disso. Se trata de evidências. Você pegou? Pegou? Evidências de que você está sob forte influência do Espírito de Deus. Eu não prego essa mensagem para provocar sensacionalismo no teu coração, mas para trazer entendimento. Andar no Espírito é sobre ser influenciado, governado, dirigido pelo Espírito Santo. Irmão, vamos orar. Fique de pé no teu lugar, aleluia. O tempo já está indo embora, vamos lá, deixa eu orar por você. Se você quer receber imposição de mãos, irmão, aleluia, vamos lá. Se você quer receber imposição de mãos, deixa eu orar por você. Os pastores orar por você. Você que deseja ter mais do Espírito Santo, receber o dom de orar em línguas. Quantos aqui ainda não oram em línguas? Quantos aqui não oram em línguas? Vamos lá, levanta a mão. Quantos não oram em línguas? Temos alguns irmãos. Agora a pergunta é diferente: quantos desejam receber esse dom? Corre aqui na frente, vamos lá. Corre aqui na frente. Você que deseja receber o dom de orar em línguas. Não é sensacionalismo.